Escolhi para fazer essa aula aqui com vocês um fio da Rastextil de poliéster, aqui ó, poliéster, tá? Ele tem pouca elasticidade, ele tem 4 milímetros e esse rolo vem com 200 metros, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula fazendo aqui, eu peguei uma agulha número 5, ó, agulha número 5, e nós vamos fazer aqui 30 correntinhas. Como que eu faço a correntinha? Eu puxo um pedaço do fio aqui, coloco a agulha nesse meio, dou um giro aqui, ó, de 360, aí fez um Ezinho, vou para dentro do novelo e puxo, tá? Essa é a nossa primeira correntinha. Aí eu puxo ela um pouquinho, acerto e vou colocar 35 correntinhas aqui dentro, ok? Então, eu vou mais uma, ó. Eu venho com a agulha, passo a agulha, o fio pela agulha e puxo de uma vez, tá? 2 correntinhas. Vamos para a terceira. Sempre prestando atenção para não puxar demais essa correntinha aqui, para o ponto não ficar repuxado depois, essa base aqui não ficar repuxada, tá bom? Então, 3 correntinhas, ó, passou a agulha por cima a linha por cima da agulha e puxou. Passou a linha por cima da agulha e puxou. Passou a linha por cima da agulha e puxou, ok? Então, nós vamos fazendo isso por 35 correntinhas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como segurar a agulha? Você pode segurar modo faca, como eu estou segurando, ou pode segurar modo lápis. Então, depende de cada pessoa. Tem pessoas que seguram modo faca, outras modo lápis. Eu gosto do modo faca, eu acho mais fácil, como se eu estivesse realmente cortando alguma coisa, ó. Puxou, puxou e puxou. Sempre desenrolando o fio, ok? Deixando o fio na mesa já desenrolado. Por quê? Para não acontecer de embolar, tá legal? Então, volto já já com vocês aqui no final das 35 correntinhas. Agora que nós já fizemos as 35 correntinhas, eu vou fazer mais uma, que é a 36, tá? E vou voltar fazendo ponto baixo. O que é o ponto baixo? É você colocar a agulha por dentro dessa correntinha. Aqui, ó, eu vou pular esse, tá? Eu coloquei mais uma correntinha, mas vou pular esse primeiro. Eu não faço nesse primeiro, porque senão não dá certo, ó. Quando eu enfiar a agulha e for fazer aqui a puxada do ponto, ó, ele vai embolar e vai fazer um elo aqui, ó. Então, nesse primeiro, eu nunca faço. Ele fica aqui perdido. É como se ele fosse só o levantamento do ponto. Tá legal? Então, vamos lá, ó. Eu fiz mais uma que é a 36. Então, eu vou voltar aqui, ó, na 35. Como é que eu vou fazer? Coloco a minha agulha dentro da correntinha. Faço a laçada do fio. Passo por dentro da agulha. Fiz isso. Passo de novo a laçada no fio e tiro os 2. Vamos de novo, ó. Próximo ponto aqui, ó. Nossa próxima correntinha tá aqui, ó. Ó. Aqui, nossa próxima correntinha aqui. O que eu vou fazer? Agulha aqui dentro. Passo a laçada do fio. Trago pra dentro. Levantei. Sempre dando a altura para ficar igual aqui, ó. O ponto anterior com o próximo. Dou mais uma laçada e passo por dentro dos 2. Mais uma vez, agulha dentro da alcinha, puxo, dou alturinha, ó, para ficar a alturinha mais ou menos igual. Laçada de novo, puxo. Vamos mais uma, ó.
Próximo ponto, enfia a agulha, vai lá atrás, puxa o fio para frente, puxa até ficar mais ou menos na mesma altura aqui, ó. Ficou na mesma altura, laçada, tira os dois. Mais uma vez, ó, próxima alcinha, enfia a agulha, vai lá atrás, puxa, dá a altura, tá vendo, ó? A alturinha igual aqui, ó, tá? Dá uma laçada e tira os dois. Vamos fazer isso até o final da carreira, ó. Mais uma vez, vai lá atrás, puxa o fio, dá a alturinha, dá a laçada e tira os dois. Sempre muito cuidado e vai arrumando os pontos. Olha como ele vai ficando bonitinho, ele vai ficando arrumado aqui, ó, tá vendo? Então, mais uma vez, enfia a agulha, vai lá atrás, puxa, dá a altura, sempre não repuxando o fio, dá outra laçada e tira tudo. Certo? Então, vamos fazer até o final da carreira e a gente volta. Agora que chegamos aqui no final, ó, fizemos o nosso último ponto aqui, dentro da nossa última correntinha. Vou levantar mais uma correntinha aqui para poder virar o trabalho, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nas correntinhas de trás. Então, o que é? Eu vou pegar o fio aqui, ó. Lembra que eu levantei esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto foi só o levantamento dos pontos da próxima carreira. O que eu vou fazer? Eu vou vir, ao invés de entrar aqui e ir lá atrás, puxar o fio, ó. Ao invés de eu entrar aqui, ó, ir lá atrás e puxar o fio, eu vou entrar na parte de trás, ó. Vou entrar na parte de trás, vou lá atrás, puxo o fio, dou a minha altura, dou a laçada e tiro. Então, eu fiquei com essa alcinha pra frente, ó, tá vendo? Na próxima, ó, vou de novo, ó. Vou lá atrás, puxo o fio, trago o fio pra frente, dou a alturinha, laçada e tiro os dois. Tá vendo? Vai ficando essa alcinha pra frente, ó, que é o que vai dar a diferença do ponto, ó. Vou lá atrás, puxo o fio, alturinha, laçada e tiro. De novo, outro ponto, ó, em vez de pegar aqui dentro, ó, em vez de eu estar pegando aqui dentro, eu vou pegar aqui no meio. Vou lá atrás, puxo o fio, alturinha, laçada, tiro tudo. Ó, vai ficando assim, ó, tá vendo, ó? Vai ficando esse pontinho pra frente. Vamos mais um, ó, na parte de trás, vai lá atrás, ó, sempre soltando o fio, ó, deixando o fio solto na mesa. Ó. E vai arrumando. O gostoso do fio de poliéster é que ele é bem macio, apesar de não ser tão, ó, ele tem uma elasticidade, mas não é muito grande como o fio de lycra residual, por exemplo. Mas dá para você fazer peças maravilhosas, ó. Vamos lá atrás, puxa o fio, vem para frente, laçada, tira. De novo, lá atrás, puxa o fio, vem para frente, alturinha, laçada e tira. Olha como ele vai ficando bonito, tá vendo, ó? E vamos de novo, lá atrás, puxa o fio, laçada. Vamos fazer isso até o final da carreira e a gente volta, ok? Chegamos aqui no final, ó, no último ponto. Mesma coisa, ó, vamos pegar a nossa argolinha de trás, ó. Aqui, ó, a nossa argolinha de trás. Traz o fio para frente, a alturinha e fecha. Mais uma vez, vamos dar mais uma laçada aqui, ó, mais uma correntinha para a gente poder subir e virar o trabalho. O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa, a gente vai pegar a nossa argolinha de trás. Mais uma vez, a gente pula esse primeiro ponto aqui, ó,
Esse primeiro ponto não tem que estar feito, a gente vai para o segundo. Então, vamos lá enfiar a agulha, vai lá atrás, puxa o fio, traz para frente, alturinha, laçada na agulha e fechou. Mais uma vez, vamos lá atrás, puxa o fio, alturinha, laçada e fechou. Vamos lá atrás, puxa o fio, alturinha, laçada e fechou. Ó, repara que mais uma vez a alcinha fica para frente e a parte de trás fica funda, tá vendo, ó? Funda. Então, é esse movimento que vai ficar como nessa carteira que eu mostrei para vocês, olha. A carteira é exatamente isso, ó. Essa peça, ela está assim, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui. O alto e o fundo, o alto e o fundo, o alto e o fundo. Aqui eu fui intercalando com fio residual e juta, fio residual e juta, a cada 2 carreiras. 2 carreiras de residual, 2 carreiras de juta. Essa nossa aqui da aula, nós não vamos fazer isso, a gente vai fazer ela toda em uma única cor, tá legal? E aí, ao final, é o que acontece aqui, ó. A gente dobra ela aqui, ó. Tá vendo? Fecha as laterais e faz o acabamento para cima. Tá legal? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Elas vão ficar super diferentes, tá vendo? Essa foi com residual. Você vê que ela tá bem mais durinha. Esse fio aqui, ele é mais maleável. E fizemos também com a juta. Então, vamos continuar aqui o movimento dela. Aqui de novo, mais uma vez, aqui, alcinha de trás, ó. Vai lá atrás, puxa o fio, alturinha, fecha. Vai lá atrás, puxa o fio, alturinha, fecha. Lá atrás, puxa o fio, alturinha, fecha. Chegamos aqui ao final, ó, fizemos nosso último ponto, damos uma correntinha aqui no final, viramos. Vamos supor que na hora da criação você quer botar um detalhe aqui. Então, ou você quer fazer com um fio junto, por exemplo, vamos supor que eu quisesse colocar esse verde aqui, que é a linha em canto. Eu pudesse pegar a linha em canto. E aí, aqui nesse momento, eu quero levantar alguns pontos para fazer uma linha com ela. O que eu vou fazer? Eu vou botar ela aqui junto com o nosso fio, tá? Deixando bem assim, ó, o novelo junto com o fio do novelo. E vou crochetar junto. Então, eu vou vir aqui, ó, já dei essa alturinha. Na verdade, aqui eu teria que soltar. Teria que soltar essa laçada aqui que eu dei para já fazer com o verde junto. Então, eu já faria essa correntinha, ó, puxa o fio mais para baixo, ó, já faria essa correntinha com o fio verde junto aqui. Tá legal? Olha só, ficaria assim. Aí, como é que eu vou fazer? Seguiria por trás dos pontos, pegando os dois juntos. Então, ele vai fazendo um acabamento, ó, acabamento não, um detalhe junto com a outra cor. Tá vendo aqui, ó? Se você quisesse colorir a sua peça, colocar um outro tom junto, uma carreira ou outra, ou até mesmo colocar várias cores, cada carreira de uma cor, você pode ir fazendo assim. Tá legal? Olha que legal que vai ficando. Eu não vou fazer, porque não é essa a minha intenção aqui. Só mostrei qual é a possibilidade que você pode ter na hora que você está fazendo a sua criação, ok? Foi o que eu disse, criar é ilimitado. Você pode criar como quiser.
Então, eu fecho, levanto essa alcinha aqui mais uma vez, né? Nossa correntinha. E vamos para mais uma carreira igual, que é o quê? Pula uma, enfia a agulha na argolinha de trás, vai lá atrás, puxa o fio, dá uma alturinha e fecha. Por que dá a alturinha, Jane? Justamente para não deixar o fio repuxar, porque senão vai estragar a sua peça. Olha só como é que tá ficando bem bacaninha, ó. Ela vai ficando aqui com um detalhe no corpo dela, tá vendo, ó? Então, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa aqui, nós estamos com aproximadamente, ó, 25 centímetros, mais ou menos. Vou pegar aqui a nossa trena, ó. Não, deu até mais, ó. Deu 30 centímetros. Essa peça aqui, nós estamos com 30 centímetros. Eu vou fazer mais ou menos aqui um palmo. Que um palmo meu... Até medir aqui, ver se é isso mesmo. Ó, um palmo meu tá dando 20 centímetros, ó. 20 a 21 centímetros. É quanto eu vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, dessa vez, uma bolsa tão grande, uma carteira tão grande. Porque essa a gente vai poder usar tanto para sair quanto para uma festa. Então, o que vai diferenciar é justamente os acabamentos que a gente vai colocar nela para usar. Tá legal? Então, vamos crochetar aqui durante 20 centímetros, tá? E a gente volta para fazer o fechamento. Vamos lá, família Bizica, continuar a nossa bolsa. Bom, nós já fizemos o nosso trabalho, ó, terminamos ele aqui. Ele ficou com 22 centímetros, tá? Eu já fechei um dos lados para facilitar a nossa aula aqui, tá? Fechei, dobrei ele assim, nós fizemos o trabalho assim e dobrei. E aí, como é que vai ser? Um lado eu já fechei, o outro lado eu vou fechar com vocês. Como é que a gente fecha? Esse fio aqui é o nosso fio que nós finalizamos o trabalho, tá? Esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Não dei mais uma correntinha, eu vou colocar minha agulha aqui, esse fio tá aqui. O que eu vou fazer? Você tá vendo que tá saindo das duas alcinhas aqui, no meio. Eu vou pegar essa primeira alcinha solta aqui. Então, eu vou enfiar a agulha aqui, vou lá atrás, laço o fio, trago por entre os dois, ok? No segundo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas alcinhas. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui da frente e vou pegar a alcinha de trás, ó. Alcinha da frente, alcinha de trás, como se eu fosse fazer um ponto. A mesma coisa do outro lado, ó. Alcinha da frente, alcinha de trás. O mesmo você vai fazer do outro lado para fechar, tá? E vai passar por dentro. Ok? É isso mesmo. Então, vamos lá. Mais uma vez. Aqui, ó, pega as duas alcinhas da correntinha. Pega as outras duas alcinhas da correntinha. Laça o fio, passa por dentro. Ó, a alturinha. E termina o baixíssimo. Baixíssimo você não faz levantamento do fio, você passa por dentro do outro. Então, ó, enfia nas duas alcinhas, enfia aqui também nas duas alcinhas, laça o fio e passa por dentro de tudo, ó. Vem aqui e passa por dentro da última correntinha aqui. De novo, dois, passa o fio por dentro e fechou. Mais uma vez, até o final, ó. Vou trazendo o fio até o final. Duas argolinhas, as duas argolinhas, passa o fio e fecha. Ele vai ficando com esse acabamento aqui, ó, por dentro, tá? Porque nós vamos virar essa peça. Então, você veja que o acabamento fica igual ao outro ponto, tá vendo? Ó, por isso, você pega as duas argolinhas. O mesmo você vai fazer do outro lado, olha só. Tá vendo? Também fica igual, ó. Aqui, aqui, aqui com aqui. Tá vendo? Então,
vamos terminar esse ladinho aqui. Aqui no final, ó, não pode deixar de pegar as duas, ó. Presta atenção para pegar a outra também, ó. Duas aqui e duas aqui, tá vendo? Ó? Puxa o fio de uma vez e finaliza puxando o resto do fio, tá? Você tem duas opções, ou usar a peça assim, com esse acabamento aparecendo aqui, que também não fica feio, olha só. Ele fica bem bonitinho, ó, de um lado e do outro. A diferença aqui só é o seguinte, se você fizer daqui pra cá desse lado você vai ter que fazer daqui pra cá. Por quê? Pra ficarem os dois pontos virados pra cima, tá vendo, ó? Os dois acabamentos, esse acabamento e esse outro acabamento que ficou pra baixo aqui. Por que que ficou pra baixo? Porque eu vou desvirar a peça. Mas se eu não fosse desvirar, fosse deixar assim, com esse acabamento, como está aqui, ó, eu teria que fazer dessa forma, daqui pra cá de um lado, aqui, ó, daqui pra cá de um lado e daqui pra cá no outro lado, que elas ficariam iguais. O que é que eu vou fazer com esse resto de fio? Esse resto de fio, depois eu vou dar o acabamento aqui por dentro, eu vou esconder ele aqui dentro. Mas antes disso, eu vou virar a peça, que eu quero ela virada. Ó, eu tenho duas opções. Se eu quiser uma carteira simples, eu já estou com ela pronta. Eu posso só dar um acabamento aqui em cima, da forma como eu quiser. Ou então, eu posso levantar mais alguns pontos aqui. Então, vai ficar a seu critério, como você vai querer fazer a sua carteira. Ela já está pronta? Pode já estar. Se você quiser uma carteira pequena, por exemplo, ela ficou aqui, ó, com 13 centímetros. Então, você pode só colocar um fecho aqui dentro um fecho de aquele botão imantado, pode botar um botão imantado, pode colocar um fecho aqui por fora também, e a tua carteira tá pronta. Pode colocar uma corrente aqui, ó, tá vendo? Uma corrente prata ou uma corrente dourada, e aqui dos dois lados, e ela tá pronta também. Só que eu vou fazer mais um acabamento com vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou subir soltar o fio aqui. Sempre soltar o fio na mesa, para não ficar repuxando o trabalho, como a gente já falou anteriormente. E aí, o que que eu vou fazer? Em qualquer ponto, não tenho nenhum ponto específico, eu vou subir pontos baixos. Então, eu vou começar por aqui. Eu quero que esse lado aqui seja o meu avesso, ó. Eu puxo para esticar, por conta do ponto. E a vantagem desse tipo de bolsa é o seguinte, você pode fazer qualquer quadrado com qualquer ponto e dar depois esses mesmos acabamentos. Você sempre vai ter uma bolsa diferente da outra. Como aqui, ó. Como a gente já tinha mostrado antes, a bolsa de fio residual, tá vendo? Ó, verde com juta. É a mesma bolsa, tá vendo? Ó, olha como elas ficaram diferentes. Só pelo fio diferente, tá vendo? É assim que a gente vai fazer. Ficou na mesma altura, ó, tá vendo? Ó, ficou até um pouquinho mais comprida do que essa. Aqui, essa parte da base da bolsa, ó. Tá vendo aqui? Como tá um pouquinho mais comprida? Então, vamos dar o resto do acabamento. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou enfiar a agulha aqui, colocar o nosso fio pra dentro aqui, vou puxar aqui pra dentro e vou passar o fio pela agulha e fechar. Então, é como se fosse o meu primeiro ponto baixo, ok? Então, eu vou fazer esse ponto baixo em toda a carreira. Aqui, eu não tenho ponto, ó.
perceba que nesse buraquinho, esse vão aqui, eu não tenho ponto. Se eu botar ponto aqui, eu vou fazer assim na peça, eu vou embeiçar a peça. Então, eu tenho que prestar atenção que eu tenho ponto aqui no meio e eu tenho ponto aqui. Então, eu fiz esse primeiro ponto aqui, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto aqui desse meio aqui. Como é que eu vou pegar o ponto desse meio aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu tenho que seguir essa mesma linha aqui, ó. Então, eu vou enfiar aqui, ó. Aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Eu não vou fazer nem aqui em cima, nem aqui embaixo. Eu vou fazer aqui no meio, ó. Coloquei aqui, dei a laçada no fio, puxei e fechei. Você repara que eles ficaram na mesma altura, ó. Ponto 1 e ponto 2. Os dois na mesma altura. Agora, a mesma coisa. Eu coloquei um ponto no meio. Vou vir aqui no meio e colocar também um ponto no meio. Tá vendo? Eles estão ficando todos na mesma altura. O outro aqui, não esqueça que aqui não tem ponto. Então, o ponto é aqui no meio. Vou vir aqui no meio e puxo um ponto baixo. Sempre deixando leve a mão para não apertar os pontos, ok? Outro ponto aqui no meio. Agora, outro ponto aqui nesse meio, ó. Ó. Eu vou fazendo a volta toda, ó. Repara que a gente tá dando um acabamento em ponto baixo aqui. Ó, no meio, no vãozinho, né? Esse vãozinho. E agora aqui, ó. É sempre aqui, ó, na altura. Não é nem aqui em cima, nem muito pra baixo. É nesse meio desse ponto aqui, ó. De novo, enfio, puxo, laçada e tiro tudo. Outro no meio. Aqui, ó, de novo aqui, ó, tá vendo? Ó? Sempre nesse meio dos dois aqui. Enfia a agulha aqui. Puxo o fio. Aqui nesse meio. E eu tô rodando, tá vendo, ó? Depois, novamente, eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? Então, agora eu já vou começar a esconder o outro fio aqui, ó. Vou trazer aqui o fio pra frente. Aí, vamos de novo continuar pro outro lado, ó. O que a gente vai fazer, ó? Botar de novo no vãozinho. Fechou mais um, ó. O outro aqui. Escondendo já o outro aqui por trás, ó. Não apertando os pontos. Deixando os pontos leves. Então, aqui, ó, chegamos ao nosso último ponto, ó. Por que eu sei que é o nosso último ponto? Porque esse aqui é o nosso primeiro, ó. Nosso primeiro tá aqui, ok? É esse nosso primeiro ponto aqui. Como eu fui colocando no vazado e no gordinho, no vazado e no gordinho, no vazado e no gordinho, aqui é o nosso último gordinho e esse é o nosso primeiro vazado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o nosso fio, dar uma altura, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, nessa cabeça do ponto, aqui, ó, vou enfiar aqui a minha agulha de trás pra frente, na cabeça do ponto, dou uma puxadinha pra abrir o ponto. Esse fio, essa argolinha aqui, eu vou colocar na agulha e vou levar lá pra trás, ok? Olha só o que eu fiz, tá? Coloquei lá pra trás. O que eu vou fazer agora pra dar aquele acabamento da alcinha pra frente? Ao invés de eu colocar a agulha aqui pra fazer o levantamento do ponto, eu vou colocar a agulha aqui nesse meio, ó. Eu tenho duas perninhas, ó. Perninha 1, perninha 2 da argolinha. Quando eu coloquei a agulha aqui no meio, aqui, eu trouxe pra cá a agulha, eu coloquei a nossa alcinha pra cá,
levei a nossa alcinha para trás, beleza? Ó, levei a nossa alcinha para trás. Vou tirar a agulha e vou colocar a agulha no meio dessas duas perninhas, ó. Coloquei no meio dessas duas perninhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse fio do novelo, vou dar a laçada, trazer para fora, ok? Não pode deixar escapar a outra argolinha que tá aqui. Peraí que saiu. Vamos de novo, ó. A agulha aqui no ponto, na cabeça do ponto, leva a argolinha lá para trás. Deixa eu dar mais uma alturinha. Levei lá para trás, ok? Nisso que eu levei lá para trás, o que eu fiz aqui agora? Tirei a agulha, vou colocar aqui, ó, no meio das duas perninhas, ó. No meio das duas perninhas eu coloquei. Vou deixar essa alcinha aqui, passar o fio, lembra que tem o fio aqui? Cadê o fio do novelo? Passo o fio do novelo pela agulha, ó, e trago. Trouxe pra cá, agora que eu vou colocar essa outra alcinha na agulha também, ó. Então, eu fiquei com as duas perninhas. Então, vamos de novo, ó. Eu coloquei a agulha aqui no meio das duas perninhas, eu fui lá atrás, puxei o fio do novelo, trouxe pra frente. Trouxe pra frente, peguei a argolinha, coloquei na agulha, ok? Aí, eu dou uma puxadinha pra dar uma ajeitada no fio do novelo, ó. Tá vendo aqui? Dou uma ajeitada, passo de novo o fio pela agulha e puxo tudo de uma vez. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, pegando pela argolinha de trás, que vai dar esse acabamento aqui na frente, tá vendo? Ó, então, vou de novo agora no próximo, ó. Vou pegar só a argolinha de trás, como a gente estava fazendo. Vou na argolinha de trás, puxo o fio, a alturinha, laçada e tiro. Vou na argolinha de trás, puxo o fio, laçada e tiro. Vou na argolinha de trás, puxo o fio, laçada e tiro as duas. Então, ele vai ficando com esse acabamento aqui, ó. Vamos fazer, então, a volta toda e a gente volta. Chegamos aqui no nosso último ponto, ó. Perceba que aqui é o nosso primeiro, aqui é o nosso último ponto. O que é que a gente vai fazer? Vamos também terminar esse ponto aqui, ó. Vai lá atrás, puxa o fio, a alturinha, laçada e tira tudo. Bom, foi agora meu último ponto. Eu tenho que fazer, se eu quiser subir mais algumas carreiras, eu tenho que fazer o levantamento do ponto. A minha altura de bolsa já tá boa? Se já tá boa, eu posso dar o arremate aqui. Se não estiver boa, eu tenho que fazer mais uma subidinha. Aqui, nessa, eu fiz, olha. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, porque ela havia ficado mais curta. Então, eu subi mais um pouco para que ela ficasse no total com 17 a 18 centímetros de bolsa. Aqui, eu tenho já 14. Então, para ficar com 17, 18, eu tenho que subir mais aqui, ó, uns 4 centímetros. Então, vai depender do seu gosto. Se você quiser finalizar ela assim, pode finalizar também. Isso aqui foi um acabamento que a gente deu. Eu vou subir mais umas 2 carreiras, ok? Então, como é que eu vou fazer a emenda? Mesma coisa que eu fiz antes. Tá vendo que aqui é a base do ponto, do primeiro ponto, e aqui é a cabeça do ponto. Faço a argolinha, lembra que essa argolinha, eu dou mais uma alturinha da argolinha, venho com a agulha aqui nessa cabeça do ponto, puxo um pouco o fio, que é para poder alargar e passar com facilidade, venho com essa argolinha, jogo lá para trás, ok? Joguei lá para trás, tiro a agulha. Tirei a agulha, não esquece que não é nesse buraco aqui. É no meio das duas perninhas. Então, você vai catar o meio das duas perninhas aqui, ó. Meio das duas perninhas. Catei o meio das duas perninhas. O que eu vou fazer? Passar a linha pela agulha e puxar. Puxei, ficou largo. O que eu posso fazer? Dar uma diminuída aqui, ó. Eu solto, puxo um pouquinho para dar uma diminuída, ó. Ó,
puxo um pouquinho para não ficar muito largo. Vou de novo com a agulha aqui no meio. Passo a linha no meio aqui, trouxe para cá. Trouxe para cá, coloco a argolinha na agulha, passo de novo a laçada e tiro as duas. Então, eu fiz o meu primeiro ponto dessa segunda carreira. O que eu vou fazer? Vou novamente na argolinha de trás e vou tirando. Então, eu vou fazendo isso até voltar aqui. Então, já venho para dar o acabamento com vocês. Então, já fizemos aqui as nossas carreiras de acabamento, tá? Eu vou finalizar ela com... Vou ver aqui... 16 centímetros e meio. Mas você finaliza da altura que você quiser, pode ir fazendo mais carreiras aqui. Como é que eu vou finalizar? Eu vou cortar o nosso fio aqui, tá? Vou puxar ele, ó, puxo. E aí, eu vou simular um ponto baixo. Como é que eu vou simular esse ponto baixo? Se lembra que aqui é a cabeça do ponto? Eu vou vir com a agulha de trás pra frente. Vou puxar esse fio aqui, que tá aqui, que eu já cortei lá pra trás. Ó, fiz a primeira perninha, concorda? Vou dar uma puxadinha, não muito grande. E aí, eu vou virar a peça. Virei a peça do avesso. Tá vendo que nós temos aqui essas duas argolinhas? E o fio tá saindo desse meio, ó. As duas argolinhas e o fio saindo por esse meio. O que eu vou fazer? Vou enfiar minha agulha aqui, ó, nessa argolinha aqui e na outra. Então, enfiei a agulha nas duas argolinhas aqui. E vou puxar agora o resto de fio lá para trás. Então, vou vir aqui, fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu simulei uma correntinha, tá vendo? Então, não parece que você... não tem o ponto, tá vendo? Aqui ficou puxado, a gente tira um pouquinho só pra tirar esse repuxado que ficou aqui, ó. Do ponto aqui no final. Ó. Tá vendo? Então, aqui tá o nosso ponto, aqui tá o nosso acabamento. Pronto. E aí, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou arrematar esse fio aqui pra dentro. Então, a nossa bolsa tá pronta. Como eu disse anteriormente para vocês, é só pegar agora a alça que você vai querer usar, se prateada ou dourada, e colocar aqui. E o restante do acabamento, você arremata aqui para dentro, levando esses fios todos aqui de forma escondida, tá? Aqui, se quiser, depois pode dar um ponto baixíssimo, mas essa eu vou deixar assim mesmo, pra gente poder finalizar a aula. Então, eu coloco a minha argola aqui articulada, aqui nesse ponto daqui, ó. E coloco meu outro lado aqui. E estou com uma bolsa pronta em menos de meia hora. Posso ir com ela para qualquer ocasião. É uma bolsa básica, simples, em que eu posso colocar para ir numa festa ou posso colocar para ir numa balada. Vai depender de qual material você vai fazê-la, tá? Aqui eu fiz em fio poliéster. Olha o quanto que sobrou ainda do fio, tá? Então, para você calcular preço da peça, o ideal teria sido que eu tivesse pesado esse fio antes e pesado agora o restante para ver quanto sobrou. E aí, eu tiraria quanto que realmente eu gastei de fio aqui, tá legal? Então, a tua bolsa está pronta, espero que vocês tenham gostado.